culto, nós estamos vendo a boa mão do Senhor para com as nossas vidas. Desde um testemunho, louvor, aquilo que nós aqui já testemunhamos, ó Deus. É muito bom saber que o Senhor está do nosso lado. Não deixa, Senhor, faltar nada a cada um de nós. Não deixa faltar pão na nossa casa, não deixa faltar o alimento, não deixa faltar a saúde, Pai. Sabedoria para que possamos trabalhar e ganhar, ó Deus, o pão nosso de cada dia, que é o Senhor quem nos dá. Ajuda aqueles que estão passando por necessidades, mas ajuda através das nossas vidas, que tenhamos olhar de misericórdia para as pessoas que estão sofrendo à nossa volta. Abençoe todo o dízimo, toda oferta, e que nunca falte na tua igreja, e que nunca falte também na nossa casa, na nossa família. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O coral pode vir aqui à frente, nós vamos cantar, eles vão cantar, né, uma canção, enquanto os irmãos recolhem os dízimos e as ofertas. Agora dá para vocês ficar bem aqui certinho, né? Agora não tem. Os degraus. Vem para cá, mãe. Fica aqui, aí. Segura minha mãe aí, Carol. Se ela cair, é culpa sua, viu? Aí, agora ficou melhor.
Amém. Louvado seja Deus. As crianças? Amém. Então tá bom. Então deixa o coral sentar. Muito obrigado, dona Denise, ao pastor Escobar aí com as meninas também. Muito obrigado. Amém. A dona Cida estava aí, né, tá? É isso aí. Muito bom. Agora é as crianças. Vamos ficar em pé. Criança sentada não dá certo, hein, gente? Amém. As crianças vão cantar também uma música. É isso? Vão cantar uma música? No final do culto. Então tá bom. Eu achei que ela já fosse apresentar, já estava tudo aqui. Agora ficou bom essa escada aqui, né, Arthur? Vamos orar por eles. Senhor, obrigado por esses pequeninos, que o Senhor possa estar falando agora ao coração deles, através da aula que a irmã Simone vai estar ministrando, que o Senhor use a vida dela, Pai, para a glória do Teu nome, e que o coração das crianças estejam abertos para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode ir lá para a classe, é a Simone e a Isabela, né? Deus abençoe, viu, Isabela? Que Ele te use lá também, para falar o coração das crianças. Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo de número 28, por favor. Mateus 28. Mateus, capítulo de número 28. Versículo de número 1 em diante. Nos diz assim a palavra: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, ou um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Vamos orar ao Senhor? Jesus, muito obrigado, porque esse texto fala não só da tua morte, esse texto fala da sua ressurreição. O túmulo onde o Senhor jazia está vazio, porque o Senhor venceu a morte. Que o Senhor me use agora para trazer uma mensagem ao coração da tua igreja, e que o Espírito Santo possa tocar no coração das pessoas que aqui estão. Nós oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar, claro, desse maior evento dentro do cristianismo. Nós temos duas datas especiais durante o ano. Uma, nós comemoramos o nascimento de Cristo. Sabemos que não foi em dezembro que Jesus nasceu, mas nós sabemos que o nosso Jesus veio à terra. A Bíblia fala que o Emanuel, que era o Deus conosco, ele habitou em carne no nosso meio. E o outro maior evento principal no cristianismo é exatamente esse final de semana que nós estamos comemorando, que é a Páscoa. Infelizmente, o mundo lá fora, ele inverteu essa comemoração,
e se trocou aquilo que era, ou que foi deixado por Cristo através da sua palavra. O mundo está mais preocupado em dar presentes, como ovos, chocolates e assim por diante, e esquece esse sentido real, que é a celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E é exatamente isso que eu quero falar, que o nosso Jesus ressuscitou. O nosso Senhor, aquele quem morreu por nós na cruz, Ele não está morto. O nosso Jesus está vivo. E eu quero dizer quais são os benefícios de Jesus estar vivo. Um pouquinho daquilo que traz para mim e para você essa questão de Jesus estar vivo, né? A morte de Jesus não foi um acidente e nem a sua ressurreição uma surpresa. É interessante que nos 33 anos que Jesus viveu aqui na terra, Ele sempre apontou para quê? Para a sua morte, sempre. As pessoas que andaram mais próximas, que eram seus discípulos, sempre foram exortados, sempre foram alertados que o ministério terreno de Jesus, ele tinha um período curto. Talvez eles não imaginassem que Jesus viveria apenas 33 anos, mas uma coisa é fato, e não pegou ninguém de surpresa, né? O próprio Jesus ensinou, desde o primeiro dia que Ele pisou aqui na terra, até o último dia da sua morte. Ele ensinou que Ele viveria aqui, que Ele morreria pelos nossos pecados, mas Ele também apontava para a ressurreição. E antes de ser morto, crucificado e ressurreto, Ele também trouxe uma outra promessa, dizendo que não deixaria eu e você órfãos. Ele deixaria o outro Consolador, que era aquele que faria o papel dele então aqui na terra. Pois bem, não pegou ninguém de surpresa. Eu me lembro de um texto que fala daqueles homens que estavam no caminho de Emaús, conversando com Jesus, o próprio Jesus, e estavam tristes, dizendo, o nosso Senhor que prometeu que ia ressuscitar, que estaria vivo, Ele morreu e até agora nós não sabemos o paradeiro dele. E no final da história, aqueles homens estavam conversando com o próprio Cristo, e quando Ele repartiu ali, quando Ele foi dar graças, melhor dizendo, ao pão, diz que os olhos desses homens se abriram e eles reconheceram que era o próprio Jesus, que estava ali com o corpo ressurreto na frente deles. E é interessante essa questão do corpo ressurreto, porque o corpo ressurreto de Jesus atravessava a parede, e o corpo ressurreto de Jesus permitiu que Ele comesse peixe na praia com os discípulos. Não é uma coisa doida? É um milagre a ressurreição. Não dá para a gente explicar. A gente tem que vivenciar, a gente tem que crer pela fé que o nosso Senhor está vivo. Ele morreu pelos nossos pecados, como eu li lá em 1 Pedro, eu gostaria de reforçar essa mensagem de Pedro, se você puder abrir comigo, no capítulo de número 3, eu quero reforçar essa mensagem, porque não foi qualquer coisa que Jesus fez por mim e por você. Nós cristãos, eu não falo nem do mundo, nós cristãos, nós desprezamos talvez aquilo que Jesus fez e valorizamos outras coisas durante a vida. E nesse texto de 1 Pedro que eu li, o apóstolo Pedro ele traz um ensinamento extraordinário. Ele diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Só quero gastar um tempinho aqui nesse texto, que eu acho que ele é chave principal para a mensagem de hoje à noite. Pedro ele fala que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Se a gente olhar e fazer um paralelo com o Antigo Testamento, o que acontecia no Antigo Testamento? Por diversas vezes, os animais eles precisavam ser mortos,
Porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que acontecia? Eles levavam os animais perante o sacerdote, eles sacrificavam os animais e aspergiam o sangue sobre o altar do Senhor. E aquele sangue que era aspergido, ele representava o perdão de Deus à vida do homem que era pecador. Isso era no Antigo Testamento. E eu fico imaginando quantos animais morreram para ligar novamente o homem a Deus. E não era uma ligação era uma ligação que precisava ser renovada constantemente. Por isso que de tempo em tempo, o judeu, o israelita, ele precisava levar a sua oferta ao Senhor, e o animal precisava ser morto. Só que nós sabemos que depois da vinda de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era o próprio Jesus. Por isso que Pedro fala que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Sabe o que isso quer dizer? Que nenhum animal precisa ser morto mais. Que você não precisa fazer mais nada. O que era para ser feito foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Eu não preciso mais hoje oferecer um animal ou o sangue dele num altar de sacrifícios, não. Eu só preciso crer que Jesus morreu uma única vez. Agora é interessante, né? Que ele morre uma única vez, só que ele perdoa todos os pecados durante a nossa vida. O sangue de Jesus, ele tem valor hoje para me libertar do pecado, e ele terá até o dia da minha morte, até o dia da sua morte. Esse sangue é poderoso, o sangue de Jesus. Esse sangue de Jesus fala que nos trouxe uma reconciliação para com Deus. No paraíso, lá no Éden, diz que Deus, ele quebra a aliança que ele tem com Adão e Eva. E tanto é quebrada essa aliança que eles viram que eles estavam nus. E eles então tentam fazer uma roupa para tirar essa vergonha. E Deus chega para Adão e fala: mas por que você está com vergonha? Se até então você vivia nu, na minha presença. É porque o pecado tinha entrado ali. E a palavra fala então que o primeiro sacrifício acontece ali no jardim do Éden. E ali já simbolizava aquilo que Jesus faria por mim e por você na cruz do Calvário. Quando houve esse rompimento, o pecado entrou sobre a humanidade. Sabe o que você sofre hoje, irmão e irmã? Porque o pecado entrou sobre a humanidade. Sabe por que nós temos enfermidades? Porque o pecado entrou na humanidade. Sabe por que nós enfrentamos lutas, guerras, brigas? A gente vê que já passa de 50 dias o conflito entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque o pecado entrou no coração do homem. Divórcios, brigas, relacionamentos quebrados, inimizades, porfias, orgias, tudo quanto é tipo de imundícia entrou na humanidade, na terra, através do pecado. Mas a palavra desde o começo em Gênesis apontava que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. Então quando nós lemos aqui que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, a gente tem que entender que agora eu tenho que tomar posse dessa verdade. Eu não preciso sacrificar mais Jesus naquela cruz. Eu preciso entender o que Ele fez por mim e viver de forma digna diante do Senhor. A Bíblia fala que o justo morreu pelo injusto. E ele fala algo interessante, Pedro, que ele diz: para conduzir-vos a Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles quebraram o relacionamento com o Senhor. Quebraram. E aí Deus, desde a época de Adão e Eva até a vinda de Jesus, ele viveu mandando homens e mulheres para religar, entre aspas, o homem a Deus. E a gente vai começar a ver Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, vai pegar profetas, Samuel, Natã, Oséias, Daniel, ele vai levantando homens para tentar ligar novamente o homem a Deus, que eram a boca de Deus, os profetas, a boca de Deus aqui na terra. Só que aí esse tempo passou, e aí o Cristo, que era o Filho de Deus, veio à terra. E aquela aliança que fora quebrada no primeiro homem, Adão e Eva, agora ela é restabelecida através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Irmão, parece pouco, mas é exatamente isso que vai permitir que eu e você entremos no céu. A gente às vezes dá valor para tantas coisas que acontecem na nossa vida, e o primordial a gente tem deixado de lado. A gente fica feliz quando alguém recebe promoção, quando a gente troca o carro,
Quando a gente compra uma casa, um apartamento, quando um filho nasce, a gente fica feliz por tudo isso, e não está errado. Só que a nossa maior vitória, Jesus conquistou lá na cruz por mim e por você. Nós merecíamos o inferno, entenda essa verdade. Todos nós, daqui do altar até lá no fundo, todos nós merecíamos o inferno. Só que quando Jesus morre uma única vez pelos nossos pecados, Ele religa de novo o homem a Deus. A Bíblia fala que o véu, lembra daquele hino antigo? O véu que separava, já não separa mais. Acabou. Você pode entrar na presença de Deus. Você pode, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, em qualquer momento, você tem livre acesso ao trono do Pai, com Jesus à destra, intercedendo por você aqui na terra. A gente às vezes fica tão aflito com tantas lutas e problemas que nós enfrentamos na terra e esquecemos que Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados e nos religou, ou seja, Ele criou um elo de novo entre a minha vida e a Deus, que é o nosso Senhor. Que você possa valorizar essa verdade da palavra, que Cristo morreu sendo justo para conduzir eu e você até a presença de Deus. Sabe, irmãos, a gente tem que entender que quando Deus olha para mim e quando Deus olha para você, a única coisa que Ele consegue enxergar, sabe o que é? É o sacrifício que Cristo fez por mim e por você naquela cruz do Calvário. Senão nós não merecíamos estar na presença do Senhor. E vamos dizer a verdade, ninguém merece estar na presença do Senhor. Porque por mais que a gente se esforce, a gente erra. Por mais que a gente tente, nós tropeçamos. Mas graças a Deus que Jesus veio. Porque agora o Senhor olha para mim e Ele vê o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. E Ele fala, agora você pode entrar na minha presença. O advogado agora, que é Jesus, Ele intercede por mim e por você. E Ele nos tornou justos diante do nosso Senhor. A Bíblia fala que Ele foi morto sim na carne. E o texto que nós lemos fala exatamente disso. Jesus morreu na sexta, Ele passou o sábado morto. E no primeiro dia da semana, que era domingo, a palavra fala que Jesus ressuscitou. E eu fico pensando nesse evento, como que foi extraordinário. Se a gente voltar lá para Mateus, no capítulo de número 28, talvez passe desapercebido o que aconteceu, mas preste atenção na mensagem. No versículo 2 fala assim, 28:2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Imagine você se estivesse participando desse evento. De repente chega um anjo, e a Bíblia fala que a terra treme. Há um grande terremoto. Aliás, a morte de Jesus causa um espanto à natureza. Se a gente for analisar o texto onde Ele está sendo crucificado, e se você lembrar, fala que durante 3 horas a terra ficou escura. 3 horas escura, mas não era noite, era de dia. E agora a Bíblia fala que houve um grande terremoto quando um anjo só assentou-se ali do lado do sepulcro. E é interessante que algumas mulheres que estavam ali, e a gente vê, isso aqui, ele dirige essas mulheres, eles falam, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. O anjo sabia que aquelas mulheres estavam ali, em busca de Jesus. E é interessante que essas mulheres sabiam que Jesus ia ressuscitar. Mas eu creio que elas estavam ali para, com seus próprios olhos, contemplar a ressurreição de Cristo. E aí o anjo dirige a essas mulheres e diz, não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E no versículo 6 ele fala, Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde Ele jazia. Imagine você o espanto dessas mulheres, que estavam ali aguardando a Jesus. E o anjo chega, causa um tremor na terra, mexe a terra, e esse anjo dirige a essas mulheres dizendo, olha, vocês não precisam ter medo. E outra coisa que eu quero afirmar através desse texto,
que você não tenha medo da morte, por um motivo só. Aliás, a gente pode ter medo, mas a gente não pode ter pânico. Aprendi isso esses dias. A gente às vezes fica temeroso da morte, mas você não pode ficar em pânico por causa da morte. Agora aprenda uma coisa interessante. A morte foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu sei que é difícil da gente entender isso. Eu sei que é difícil. Porque nós vivemos na carne. E quando a gente olha na perspectiva da carne, a morte nos causa pavor. Só que Jesus aqui, ele morreu, e sendo primogênito, né, de toda a criação, ele morreu, mas ele venceu a morte. E o anjo está dizendo para a mulher: olha, vocês não precisam ficar com medo. E eu quero dizer isso para você também: não fique com medo, porque Jesus está vivo. Se a gente fechar os nossos olhos aqui na terra, nós estaremos no céu juntamente com o Senhor. Aliás, irmãos, a gente precisa pregar mais sobre isso. A gente tem que viver mais sobre essa verdade que nós vemos de Gênesis a Apocalipse na palavra do Senhor. Essa vida nossa passa muito rápido, ela é muito breve. Essa vida nossa é comparada como uma neblina, que com o sol ela é dissipada, que passa muito rápido. Quantos irmãos nós perdemos aqui nesses 9 anos que eu já sou pastor? Não foram muitos, mas foram alguns, e que fazem falta para nós. Mas a nossa alegria é saber que esses irmãos já estão lá no céu, aguardando a vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos, para que na eternidade nós possamos gozar, experimentar, viver com o nosso Senhor Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de passar por lutas, por aflições. Talvez esse anjo está dizendo: olha, vocês não precisam ter medo, porque Jesus, assim como ele falou que ressuscitaria, ele ressuscitou. Se Jesus disse que viria e ele veio, se Jesus disse que morreria e ressuscitaria, nós não vamos crer que um dia ele vai voltar para buscar a mim e a você? Nós não vamos crer que quando nós morremos aqui, a nossa carne, nós nos encontraremos com o Senhor no céu? Que todo medo, todo pânico saia do nosso coração. Irmão, se tem alguém que não pode ficar desesperado, somos nós cristãos. Porque a gente sabe onde a gente vai passar a eternidade. Espero que você saiba, né? Só 2 caminhos: ou é o céu ou é o inferno. Não tem meio termo. Não tem purgatório. Eu vou ficar ali e vocês vão falar: ai, Senhor, abençoe o pastor Fernando para sair do purgatório. Pensou que luta? O cara já morreu, você tem que ficar intercedendo por ele? Já foi, acabou. Intercede por quem está vivo. Quem está morto já teve a sua oportunidade. E ele disse a essas mulheres: não fiquem com medo, né? Porque esse Jesus a quem vocês buscam aqui, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Diz a palavra, né, que ele venceu a morte como ele havia ensinado, como ele havia dito. E eu replico isso para vocês: Jesus venceu a morte como ele falou. E ele está aguardando a ordem do Pai para buscar a sua igreja e a sua noiva. E aí diz a palavra que essas mulheres, né, são encorajadas pelo próprio anjo, dizendo: olha, saia depressa e dize aos discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Aqui é interessante que agora Jesus ele vai começar a aparecer para os seus discípulos. Imagine, irmão, alguém que morreu aparecer para você. Misericórdia, né, Sheila? Imagina o susto que você ia tomar. Tomé, que era aquele, né, ele tem que tocar para crer ou ver para crer, ele ficou meio em dúvida. Ele falou: mas será que é Jesus mesmo? E quando ele chega perto de Jesus, ele fala: pode vir aqui, camarada, você vai pôr a mão aqui, né, ou no meu lado ou nas minhas mãos, para ver se eu tenho furo. E aí Tomé pôde comprovar que era Jesus que estava vivo ali. E a Bíblia fala que o corpo ressurreto de Jesus, ele viveu 40 dias aqui na terra. 40 dias na terra. E essa mensagem que eu estou pregando hoje, ela já ultrapassou mais de 2000 anos e chegou até aqui. Sabe por quê? Não é porque é a igreja do Nazareno, porque é isso, aquilo, não. Porque Jesus está vivo. Várias pessoas morreram durante a história do cristianismo. E várias pessoas estão morrendo. Mas uma coisa não morre, irmãos: é o Senhor que nós cremos, Jesus. Por isso que a Páscoa, nós temos que comemorar e celebrar, sim, Senhor. Não
compartilhando ovos, mas sim compartilhando que o nosso Jesus está vivo. É essa mensagem que nós temos que pregar para os nossos vizinhos. É essa mensagem que nós temos que pregar para as pessoas que estudam conosco. É essa mensagem que nós temos que pregar no nosso trabalho. É essa mensagem que nós temos que pregar na rua. É essa mensagem que nós temos que multiplicar as pessoas que vivem ao nosso redor. Que o nosso Jesus não está morto. A diferença de Buda, de tantos outros deuses que os homens inventaram, é que Jesus está vivo. Ele foi o único que conseguiu vencer a morte. Todos os reis, todos os governadores, todos os faraós. Esse dia eu estava assistindo, os faraós que foram ali enterrados nas suas, como chama? Catatumbas, é isso? Nas pirâmides. E eles eram enterrados e colocavam ali uma máscara de ouro, eternizando. Só tem osso deles ali, não tem mais nada. Jesus não, Jesus ele ressuscitou. Se você for no túmulo lá na Galiléia, você vai ver que não tem osso de Jesus, porque o nosso Senhor está vivo. E Ele está vivo, Ele está presente aqui entre nós essa noite. Que eu e você não percamos, ou que eu e você não venha perder essa presença de Deus na nossa vida, de saber que Jesus está vivo. Que você seja uma igreja viva e não uma igreja morta. Nós não celebramos alguém que está morto, nós celebramos alguém que está vivo. E alguém que intercede por nós. E alguém que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Chegou a hora de nós nos levantarmos como igreja do Senhor e proclamar essa verdade a esse mundo. Homens passam, mas Jesus não passa. A palavra de Deus permanece para sempre. Não sei quanto tempo a gente vai viver ainda aqui na terra, mas uma coisa eu sei, que aqui não é o nosso lugar. O céu é o nosso lugar. A nossa morada eterna não é nesse lugar que Deus criou para nós. Apocalipse 21 fala que novos céus e nova terra serão criados para mim e para você, habitar eternamente na presença do nosso Senhor. Que você possa lembrar dessa verdade, que a sua vida não é aqui. Aqui é uma passagem. Um dia nós estaremos com o Senhor no céu. Amém? Vamos orar ao Senhor e depois nós estaremos participando da Santa Ceia. Eu preguei um pouquinho mais rápido justamente por causa disso. Que agora nós teremos o tempo de comunhão, que é a Santa Ceia do Senhor. E Páscoa é celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Fiquei feliz hoje, pastor Samuel, que você fez um café da manhã na sua casa. E vocês já celebraram a Páscoa. Que exemplo bom que você deu, viu? Pena que nem todos têm acesso às redes sociais. Mas na casa do Samuel, ele fez, se eu falar errado você me corrige, tá? Ele fez um café da manhã e ele colocou uma bandeja com um suco de uva e com o pão. E provavelmente vocês devem ter celebrado a ceia do Senhor. É isso mesmo? Boa ideia, viu? Na próxima Páscoa, se você estiver vivo com seus filhos, faça isso também. Pode dar um chocolate, não tem problema, mas coloque que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é o coelho. Aliás, coelho nem bota ovo, ele bota filhote e outras coisinhas mais. Eu não sei nem se ele bota, mas vamos lá. O fato é, irmãos, que a gente precisa resgatar isso na nossa casa, na nossa família. Resgate isso. Ensine o seu filho desde pequeno que o mais importante da Páscoa é que Jesus morreu uma vez só pelos nossos pecados e Ele está vivo em nossos corações. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos um pouquinho. Eu queria que você fizesse uma oração diferente. Você não vai pedir nada. Você só vai agradecer aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Você pode fazer isso essa noite? Você pode pegar tudo que eu falei aqui, da morte de Jesus, da sua ressurreição, de que Ele morreu uma vez só, de que o justo se tornou injusto, para que hoje
nós pudéssemos ser aceitos diante do Senhor. Será que você poderia fazer essa oração de gratidão e agradecimento ao Senhor? Jesus, nós te agradecemos essa noite, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome aqui na nossa igreja, porque o Senhor é o único que morreu por nós naquela cruz. O Senhor não poupou, Deus Pai não poupou o seu próprio Filho para se entregar por nós na cruz do Calvário. Obrigado porque a Bíblia fala que o Senhor morreu a nossa morte, para que hoje tivéssemos vida, e para que também na eternidade tivéssemos vida abundante e eterna com o Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, porque tantas vezes nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, e a cada manhã o Senhor renova sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos deu livre acesso ao trono da graça, ao trono do Pai. Obrigado porque através do seu sacrifício, Jesus, nós não somos só perdoados, mas nós também recebemos uma autorização de entrarmos no céu. Ó Deus, que nessa noite a tua igreja possa se entregar a ti, que a tua igreja possa valorizar o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, e que possamos, ó Deus, andar em novidade de vida a cada dia, Senhor, e que por fim possamos pregar essa palavra tão simples, mas que impacta ou impactou o mundo, está impactando o mundo 2000 anos depois da morte do nosso Senhor, por um motivo, porque o nosso Redentor está vivo. Obrigado por essa noite, Senhor, e que o Senhor abençoe agora a participação nossa da Santa Ceia do Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações, as nossas vidas, para nos alimentarmos do pão e do cálice, que representa a morte de Cristo Jesus na cruz por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos cantar uma música. Enquanto isso, eu vou pedir para os diáconos que irão nos ajudar na distribuição da ceia. Por favor, venha aqui à frente. Isso. Vou pedir também ao pastor Zé Roberto. Vem aqui, pastor. Como tem pouca gente, só vou chamar o pastor Zé hoje. Os outros pastores podem ficar tranquilos com as suas esposas. Amém. O pastor Zé vai ajudar na distribuição. Amém. Vamos ficar em pé. O louvor vai cantar uma canção, nós podemos cantar juntos, e você vai segurar o seu pão e o seu cálice, para que juntos possamos participar da ceia do Senhor. Graças eu te dou, que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos
canção linda, né? Nosso Redentor está vivo, Ele ressuscitou. Que noite gloriosa, irmãos. Que você possa voltar para sua casa, ecoando essa verdade na sua mente, no seu coração. Não dê importância para as lutas que você está enfrentando. Isso aqui é passageiro. Deus dará graça para você resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Mas o problema mais difícil na minha vida e na sua vida, Jesus já resolveu. Jesus já pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Não deixe que o inimigo te desanime, te deixe para baixo. O seu Redentor está vivo. O seu Redentor está vivo. E a morte para nós não é o fim, mas é o começo da vida eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Todos que vão tomar a Santa Ceia, todos que irão tomar a Santa Ceia estão com o pão e o cálice nas mãos. Alguém que ficou sem? Não? Amém. Então nós vamos orar pelo pão e depois nós estaremos orando pelo cálice. Senhor Jesus, obrigado, porque naquela última noite que o Senhor esteve com seus discípulos, que o Senhor repartiu o pão, deu graças ao Pai e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Nessa noite nós lembramos dessa verdade, que o pão que seguramos nas nossas mãos é o corpo do Senhor que foi entregue por nós naquela cruz. Que possamos participar do teu corpo essa noite, que possamos participar do teu corpo com gratidão no nosso coração, porque hoje, Senhor, nós podemos estar aqui reunidos em teu nome, graças ao sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós consagramos esses pães ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Coma do pão e seja grato a Deus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Jesus, obrigado, porque o cálice que seguramos em nossas mãos, ele representa o sangue que o Senhor verteu por nós naquela cruz. Te dou graças, Senhor, porque o Senhor nos tornou justos diante do Pai. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos lembrar que através desse sangue o Senhor tem uma aliança com cada um de nós, que um dia o Senhor não só nos dará, e como tem dado, o perdão dos nossos pecados, mas um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja que está aqui na terra. E os que já morreram em Cristo, como tantos irmãos nossos, amados e queridos, já morreram, mas o Senhor ressuscitará cada um deles, e o Senhor ressuscitará aquele que vive e serve ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque esse sangue nos dá livre acesso à tua presença e dá livre acesso à eternidade que o Senhor está preparando para cada um de nós. Nós consagramos esse cálice ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome do cálice e seja grato ao Senhor Jesus. Amém. Será que a gente pode, antes de sentar, cantar esse refrão? Digno é o Senhor. Já está com a voz aí calibrada? Já comeram o pãozinho? Então vamos cantar. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar.
você pode se sentar, por favor, por um instantinho. Nós teremos a apresentação, é isso? As crianças já estão aí preparadas. Já pode entrar então as crianças. Elas estão aí ou não? Estão lá, Manu? As crianças? Eu pensei que estivesse puxando a fila, não está, né? A Manu não é mais criança, gente, esqueci. Amém. Antes então de a gente apresentar, eu quero agradecer a dona Mercedes, já fazia um tempinho que ela não vinha. Nós louvamos a Deus, viu, dona Mercedes, pela sua vida. Que bom que a senhora está aqui com a gente hoje. Enfrentou aí as lutas e nós louvamos a Deus pela vida da senhora, viu? Um exemplo de fé para a gente. O pai do Dri também, a mãe que estão visitando a nossa cidade, aqui a nossa igreja. Deus abençoe, viu? A dona Rosa, o Manuel. Deixa eu ver quem mais aí que não faz tempo que eu não via. Acho que só, né? O restante é todos de casa. Estão preparados aí, Nô? Já estão descendo? Então pode acender a luz, por favor. Isso. Já estão vindo, né? Amém. Lembrando, irmãos, que quinta é feriado, mas a gente tem culto, tá? Às vezes a gente fica achando que no feriado as pessoas... a dona Estela, ô dona Estela, desculpa, é que está aqui na frente, eu não estou acostumado com vocês aqui, Ju. Vocês sentam para lá, ó. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Dona Estela a gente já conhece também há muito tempo, é a sogra do Pedrão, né, Pedrão? É a sogra que o Pedro ama de paixão. A melhor sogra que você tem, né, Pedro? Que bom, irmão. Que bom, né, Ju? Graças a Deus que só tem ela. Amém. Ó, quarta então, às 3 horas a gente tem um cafezinho da tarde, café com Deus. Tem sido uma bênção, gente. A gente vem aqui, ora, conversa, dá risada. Tem sido toda quarta-feira um momento tão gostoso que a gente não quer acabar com esse culto, não. E na quinta-feira, então, a gente tem o nosso culto aqui também da Esperança. Aproveite que é feriado, se você não for viajar, esteja com a gente aqui. Traz um convidado, um amigo para a gente estar. A quarta não vai ser aqui, né? Vai ser lá na Dona Lourdinha. Obrigado, viu, por terem me lembrado aí. A Dona Lourdes vai abrir a casa dela. É o seu aniversário quarta? Ou quinta? Terça? Nossa, errei feio. Terça-feira, aniversário dela. Vai fazer 48 anos, né, Dona Lourdes? 70. Ó, que bênção. Essas mulheres têm força, gente. Ela põe a gente no colo, essa turma aí. Então vai ser lá na Dona Lourdes, lá no Irajá. A gente vai passar o endereço lá no grupo. Quem quiser estar participando, vai ser bem-vindo lá no nosso Café com Deus especial. Amém. As crianças agora, tudo uns cordeirinhos, uns anjinhos.
Amém. Pode ficar aqui as crianças, vão ficar todos em pé. Muito bom. Vocês acharam que era coelhinho da Páscoa, né? Pegou os irmãos aí. É cordeirinho da Páscoa, você tem que ensinar, não é isso? É isso aí. Os pais ouviram essa canção durante a semana? Alguns ouviram, né? Já chegou cantando lá, né, Samuel? Amém. Vamos orar para encerrar o culto. Senhor, muito obrigado por essa noite tão especial. Obrigado porque se estamos aqui, é porque Jesus morreu por nós e ressuscitou. Obrigado pelas famílias, pelas pessoas que aqui estão, pelas crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, aqueles que estão em casa também participando desse culto. Que o Senhor abençoe cada um de nós com a Tua misericórdia, com a Tua bondade e com a Tua mão de poder. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Ótima semana para todos, Deus abençoe, em nome de Jesus.